Graça e paz, a igreja do avivamento. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez, mais uma oportunidade a poder estar aqui neste lugar. Essa igreja maravilhosa, amigo meu, pastor Sandro. A nossa amizade, na verdade, não começou naquele pilar. Ali só foi o início. Deu continuidade quando nós viajamos para Minas Gerais. Um momento abençoado. Ele era líder dos jovens na época da JNI. Foi um momento único. A primeira vez que eu estava saindo de Brasília para conhecer outros lugares. Foi um momento tão maravilhoso naquela época. E desde lá, tenho muita admiração. Dr. Sandro, Dr. Andréa, Reverendo Sandro, Reverenda Andréa. E todos vocês que estão aqui neste lugar. Hoje eu vim com a minha família, como eu falei, que nunca vou ser a minha família. E com muita alegria poder participar mais uma vez neste lugar. Sei que o Espírito Santo já se faz presente neste lugar. Quer falar conosco, quer nos ensinar através da palavra, daquilo que Ele preparou para com os nossos corações. Essa noite, depois de nós termos feito uma longa viagem, a pastora Andréa estava falando para nós, falei, é viagem mesmo. É uma viagem que a gente tem que sair, chegar em Sobradinho, fazer um lanche, continuar. Se tivesse um hotel, tínhamos que dormir e continuar até chegar aqui, porque é uma viagem até chegar aqui neste lugar. Mas não tem limite para a gente trazer, compartilhar a palavra do Senhor. Não tem distância, não tem nada disso. Eu sou muito grato a Deus por causa disso. E essa noite, quando o pastor Sandro falou que, para mim, venha compartilhar conosco, estamos numa semana de santificação. No primeiro momento eu percebi, eu vi, hoje as igrejas não falam mais sobre isso. Em Brasilinha é um lugar que tudo acontece. Você quer ver as coisas acontecer, tudo lá acontece. Há crentes que passeiam nas igrejas só para ver as campanhas. Aí passa na igreja a campanha sobre isso. Não é para mim. Campanha sobre prosperidade, aqui é para mim. As pessoas vão para as igrejas e não se firmam em um lugar, só ir atrás das campanhas. Então, quando você fala de santificação, fala do pecado, ninguém quer ouvir disso. Hoje as igrejas não falam mais disso, até com medo de perder os seus membros. Falava com o pastor Sandro lá no escritório sobre isso, tem medo. Mas nós precisamos falar a verdade, pregar a verdade. Um dia os discípulos falaram para Jesus, a sua palavra é dura. Uns foram embora. O Pedro falou que sim, a sua palavra é dura. Você quer ir embora? Ele falou, não, mas a sua palavra é a vida eterna. Às vezes é a dureza da palavra, mas é esse que transforma os nossos corações. Essa palavra que transforma as nossas mentes. E hoje nós vamos dar continuidade. Acredito que vocês já estão a semana inteira falando sobre santificação. Já estão careca de ouvir. Entendeu? Já estão careca de ouvir sobre isso. Já há necessidade que nós como igreja hoje possamos não só ouvir, mas também podemos praticar sobre isso, essa semana de santificação. Hoje talvez eu tenha um privilégio de poder, acho que é o último dia hoje, né? De poder fechar de tudo que já vem aprendendo. Eu até assisti, até foi quando o Senhor estava pregando. Estava em casa, eu entrei porque eu sigo vocês. Eu vou falar, eu compartilho coisas de vocês. Eu não sei se você compartilha coisa daqui da igreja. Eu compartilho coisa de vocês. Então eu assisto vocês. E eu tenho esse privilégio hoje de poder fechar com tanta alegria, poder compartilhar com vocês sobre essa semana tão abençoada que nós já estamos vindo, vocês já estão vindo a participar sobre a santificação. Na verdade, o que é a santificação? Ele é uma obra, na verdade a santificação ele é um processo
Ele começa desde a regeneração até a glorificação. E perante esse processo, é um processo que ela vai ser contínuo dentro das nossas vidas. Aqui acontecem algumas coisas diferentes. Há pessoas que às vezes eles são, dentro desse processo, eles são rápidos. Mas porque também existem quesitos a seguir para esse processo se complete rápido dentro das nossas vidas. Então ele é um processo que ele vai começando desde a regeneração até essa glorificação. É a obra do Espírito Santo em nós, que opera dentro da igreja, dentro das nossas vidas, dentro do nosso andar com Deus. E Hebreus 12 diz que sem o qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Então esse processo, todos que são nascidos de novo precisam passar, precisam andar, precisam viver este processo. A diferença é que aqui alguns são rápidos, outros lentos. Mas por quê? Porque há pessoas que acabam ficando 10, 20, 30 anos na igreja. Não lê a Bíblia, não ora. Isso atrasa esse processo de santificação. Eu quero ler com vocês esta noite no livro de João, capítulo 17. Livro de João, capítulo 17. Aquilo que Deus colocou no meu coração. No versículo 15, a Bíblia diz o seguinte: não penso que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles, eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que de fato eles também sejam completamente teus. Não peço somente para eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Em 1 Coríntios, aí mesmo, versículo 1, a Bíblia diz o seguinte, capítulo 1, desculpa, versículo 2. Escrevo a todos os que, pela união com Cristo Jesus, foram chamados para pertencer ao povo de Deus. Esta carta é também para aquele que em todos os lugares adoram o Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com vocês. E a gente vai terminar em Hebreus, capítulo 12. Versículo 12. Portanto, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Procurem ter a paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Sem isso ninguém o verá. Como eu falava no começo, a necessidade da igreja entender o processo de santificação. A Bíblia fala, nosso Deus, Ele é santo. Nós só podemos entrar nessa intimidade com Ele através da santificação, da santidade.
Eu sempre gosto de falar isso. Eu não era da igreja do Nazareno quando eu cheguei aqui no Brasil. Eu era de outra igreja. Mas eu me apaixonei pela doutrina nazarena. Mas não adianta nós escrevermos nas placas, nos rótulos de entrada da nossa igreja, santidade ao Senhor, se nós não praticarmos. Não adianta eu colocar com maior claridade se nós não praticarmos. Eu me apaixonei pela igreja do Nazareno desde que eu cheguei aqui. Quando eu voltei, esses dias, quando eu estava em Moçambique, alguém me perguntou, mas nunca ouvimos falar de um pastor moçambicano no Brasil, porque eu ainda não era nazareno. Mas acabei entrando por causa do que a igreja defende. Santidade ao Senhor. Mas não basta só defender. Precisamos viver. Precisamos demonstrar estar dentro desse processo. Aqui Jesus, ele falava para os seus discípulos, todo o capítulo 17 de João, Jesus, ele ora para os seus discípulos. Ele ora que haja unidade. Estão entendendo o que eu estou falando? Amém, igreja? Esqueci de fazer essa pergunta. Essa pergunta eu sempre faço, mas eu já fiz aqui neste lugar, da última vez que eu vim para cá. Então, acredito que estão entendendo. Porque no começo eu falava, as pessoas não entendiam o que eu falava. Hoje eu chego em Moçambique, também não me entende. Meu sotaque é vira-lata. Nem é 100% aqui, nem 100% do outro lado. O bom de Moçambique é porque eu posso falar em Machangane. Machangane é uma das línguas que eu guardo para mim. Eu sou e a minha esposa que sei falar. Eu não ensino para ninguém. Porque se eu quiser falar mal de você, você não vai saber. Estou brincando, não falo mal de ninguém não. Mas é uma das línguas que eu chego, me comunico com facilidade quando eu estou em Moçambique. É Machangane. Eu falava, as pessoas não entendiam no começo. Às vezes eu ficava indignado no começo. Mas incrível que pareça, eu acabei até usando isso para evangelizar. Quando eu vi que essa era uma oportunidade, as pessoas não entendiam, mas que tipo de língua é esse? O que você está falando? Eu usava aquilo, muitas das vezes eu achei oportunidade, eu já ganhei pessoas por causa disso. Eu fui falando de Moçambique sobre aquilo, porque tudo temos que ter uma oportunidade. A Bíblia diz que temos que pregar dentro, fora de tempo, qualquer oportunidade temos que falar de Jesus. Isso é que vai valer a pena. Isso é que vale a pena. Por isso que eu gosto de todo lugar aonde eu vou, eu faço essa pergunta. Estão me entendendo o que eu estou falando? Hoje eu faço, pastor, essa pergunta, mas eu sei que estão me entendendo. Mas é bom às vezes perguntar. Porque não adianta eu ficar aqui falar 40, 50 minutos e você não entender nada. Por isso que eu gosto de fazer essa pergunta. Senão eu chamo a minha esposa. Um dia, em 3 meses, eu faço culto lá na nossa igreja em Machangana. A minha esposa traduz em português. Os nossos discípulos de lá já entendem um pouco de Machangana. E ela traduz. É um dos cultos mais abençoados que nós fazemos. Nós crescemos numa cultura lá em Moçambique, os cultos são traduzidos. Ou inglês, ou português, ou Machangana, dependendo de quem está lá para pregar naquele dia. Então, por isso que os cultos lá, quando começa mais ou menos umas 7 horas da manhã, vai até 1 hora da tarde. Aqui 1 hora do culto, o cara já quer ir embora. Lá a gente fica o dia inteiro cultuando, dançando, sabe? Ofertando. A gente oferta com alegria. As pessoas dançam para ofertar. Eu vou falar, não se prega. Em Moçambique não se prega apelo financeiro. Quando o pastor estiver pregando, se aquela palavra te traz uma visão, uma libertação, você vai lá e oferta. Não se para de ofertar, só oferta o culto inteiro. Cheguei aqui, essas coisas eu já não aprendi aqui, isso eu aprendi lá em Moçambique. Já aprendi lá em Moçambique. Mas temos que ter alegria quando estamos na casa do Senhor. Temos que ter essa alegria. Aqui Jesus estava orando para os seus discípulos, para que vivam em unidade. A santificação, ela é um processo que muitos de nós
precisamos passar desse processo. O grande problema é que muitos negligenciam isso. Por isso que às vezes esse negligenciar, nós retardamos dentro desse processo. Como eu falei aqui no começo, há pessoas que você vê, esse cara já tem anos na igreja, mas ainda é um bebê espiritual. Porque não lê a Bíblia, não tem tempo de oração, não tem tempo de comunhão. Esse negócio de comunhão com os irmãos é muito importante. A pessoa está há anos, não muda, ainda usa fralda espiritualmente, ainda quer comer mucilão espiritualmente. Anos. Por quê? Retarda o processo de santificação. Mas quando eu busco o Senhor, esses dias aqui, nós passamos uma crise na nossa igreja, quando nós voltamos de viagem, perdemos até alguns membros, abençoamos, outros foram a paz, outros não. Mas ficou se levantar tumulto quando a gente não estava. Eu subi ao monte com a minha esposa durante 86 dias, todos os dias orar. Porque eu sei que nos momentos mais difíceis, a nossa intimidade com Deus, a oração, a busca, fortalece o nosso andar com Deus. 86 dias buscando, porque nós sabemos que a única diferença é isso que pode fazer nas nossas vidas, buscar ao Senhor. E dentro desse processo, todos nós precisamos andar nele. Quando mais nós nos afastamos desse, nós perdemos esse crescimento. Quando mais eu paro de orar, quando mais eu paro de buscar, eu me afasto cada vez mais desse processo de santificação. E quem está nesse processo, as obras vão demonstrar. As obras vão demonstrar. Não como os fariseus, que muitas das vezes eles até buscavam opinião pública melhor, mas eles não buscavam com toda a integridade. Não buscavam como deveria ser, mas queriam uma opinião pública. A Bíblia fala, é tão interessante, que eles nos dias de jejum iam para lugares públicos, usavam aquelas roupas para demonstrar publicamente, não, essa é a minha intimidade com Deus. Porque deixa eu falar uma coisa, eu posso fingir para todos vocês aqui, mas eu não consigo fingir para Deus, porque Ele conhece meu coração. Quando eu busco a santificação, eu tenho que buscar de todo o coração, naquele que sonda o meu coração, naquele que sonda minha mente, o meu andar, todos os dias. Às vezes muitas pessoas gostam de usar um verniz espiritual, roupa de crente, coloca até aquela Bíblia de 20 quilos aqui no braço, mas a vida, a intimidade, não tem nada a ver com aquilo que é o padrão que a Bíblia nos chama para fazer. Lá em Brasilinha, não sei se aqui na expansão setorial acontece, lá em Brasilinha, você chega nas academias, as irmãs estão lá, malhando com saias. Nós temos um vizinho nosso, na verdade ele é um pastor hoje, que era um dos pastores da igreja, uma das igrejas mais grandes da nossa cidade. Hoje, ele foi expulso da igreja, porque era uma coisa dentro da igreja, fora da igreja era outra coisa. Ele foi pego de adultério como a jovem da igreja. A santificação muda o nosso caráter. E você vai ver, essa pessoa está no processo pelas atitudes. Você vai ver que essa pessoa está no processo pelas suas atitudes. Quando mais eu avanço no processo, eu reconheço que eu sou pecador.
mais eu busco a santificação, eu vou reconhecendo que eu sou pecador. Eu vou me quebrantando cada vez mais na presença do Senhor. Eu vou buscando que essa graça se manifeste sobre a minha vida. Às vezes que as pessoas gostam de promover o pecado, ele nos faz recuar dentro desse processo. Nos faz nós voltarmos atrás dentro deste processo. Quando mais eu chego perto da luz, eu vou entender, eu vou perceber que eu preciso mais me limpar. A Bíblia diz que a nossa luz é Jesus Cristo. Quando mais eu chego na luz, eu vou chegando na luz, eu vou ver aonde há sujeira dentro da minha vida. Isso tudo é um processo de santificação. Em João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz. Porque na escuridão eu não vou ver, não vou entender, não vou perceber que eu preciso de mudança. Mas quando eu chego na luz que é Cristo, entenderei que eu preciso de mudar. Muitas das vezes nós podemos nós mesmos apagar a força, essa força do poder do Espírito Santo nesse processo de santificação, porque o Espírito Santo ele é esse caminho que nos leva, que nos conduz nesse processo. Às vezes nós mesmo apagamos. Quando, pastor? Quando eu não oro, como eu falei aqui no começo. Quando eu não leio a palavra. Eu não vivo a comunhão com os irmãos. Estou me enchendo de porcaria, pornografias, coisas que não edificam. Eu vou retrasando o processo de santificação. Quando os meus pés andam nos lugares que não edificam, eu vou atrasando. Na última vez que eu vim para aqui, eu lembro que eu falei sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. A pessoa do Espírito Santo, que nós trabalhamos com o Espírito Santo como uma pessoa, onde eu posso me comunicar com Ele. Eu falei isso na última vez que eu vim para cá. Até lembro o mês, só não lembro o dia. Foi novembro ou dezembro, esqueci também. Mas eu falei que eu preciso lidar com a pessoa do Espírito Santo como uma pessoa. A pessoa que tem sentimento que eu posso magoar. Porque ele é uma pessoa. Como o nosso irmão aqui, como uma pessoa. Eu posso magoar. O Espírito Santo também é uma pessoa. Onde quando eu vivo uma vida do pecado, eu posso magoar. Ele pode se afastar de mim. Ele pode se afastar da minha intimidade com Deus. Nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, não pela carne. Como diz os Romanos, capítulo 8, 9. Somos guiados pelo Espírito e não pela carne. Preste atenção nisso. Existe diferença. Uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo te ter. Uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é você deixar que o Espírito Santo te envolva, ele te ter. A segunda coisa é você ter, o Espírito Santo estiver presente na tua vida. A outra coisa é o Espírito Santo ser presidente na sua vida. É tudo diferente. O terceiro ponto, uma coisa é o Espírito Santo habitar, outra coisa é eu estar cheio do poder do Espírito Santo. Esse processo de santificação, ele exige que nós buscamos todos os dias. Todos os dias. Quando o pecado ele entra nas nossas vidas, ele toma o domínio. E nós
cada vez mais nos tornamos ou ficamos longe dessa santificação. Então isso é todos os dias. Quando, pastor? Todos os dias. As vitórias de ontem, irmãos, já foram. Eu preciso viver as vitórias de hoje. Porque há pessoas que ainda continuam andando, mas andam nas glórias passadas. Eu na semana passada, eu há 3 anos, quando eu era assim, era cheio. Não. Eu preciso viver hoje. Eu preciso me encher hoje. Eu preciso me santificar hoje. Porque ontem já era. Mas hoje eu preciso. Sempre eu conheci um cara lá em Moçambique, já falei dele. O Edgar. Edgar era um dos filhos do pastor da igreja onde eu me converti. Não era a igreja do Nazaré na época. Era um maconheiro nato lá. Esse mesmo Edgar que ele fumava a Bíblia do Pai. Como eu já falei para vocês, não sei se eu falei aqui nesse lugar. Hoje eu converso com o Edgar com muita alegria. Ele é um grande músico. Ele canta hip hop. E todos os dias ele me fala: Gito, aquela vida já era. E as vitórias que eu tive ontem já eram. Eu preciso cada dia viver o melhor de Deus. Eu sempre usava esse Edgar como a pior. E uma das coisas sempre eu coloquei. Eu sempre, onde eu falo que eu tinha incredulidade que esse Edgar um dia ia mudar. Mas hoje ele não só é um cantor, mas ele também é um pastor. Todos os dias precisamos buscar. Na nossa igreja do Nazareno, nós temos os nossos valores essenciais. Os 3 valores essenciais. O primeiro valor essencial é que nós somos um povo cristão. O segundo, nós somos um povo de santidade. E terceiro, somos um povo com uma missão. Esses são os nossos valores essenciais como igreja do Nazareno. Mas por que sermos um povo de santidade? Porque o nosso Deus é santo. E Ele nos chama para viver a santidade. Esse é o verdadeiro segredo. Ele é santo e nos chama para viver a santidade. Cremos na nossa igreja do Nazareno que o Espírito Santo, Ele procura fazer em nós a segunda obra da graça, que é esse enchimento do poder do Espírito Santo de Deus. Nós cremos nisso. Mas como eu falei no começo, não basta nós crermos, nós precisamos viver isso. Precisamos exercer isso nas nossas vidas. Em qualquer lugar, eu tenho orgulho de ser nazareno, sim. Não por aquilo que nós defendemos, não por causa dos nossos valores só, mas também porque eu quero viver, eu gosto de viver esses valores. A santidade ao Senhor. Isto Ele nos limpa de todo o pecado, Ele nos restaura a imagem de Deus. Ele nos restaura a imagem, dando em nós o poder de amor, de amar. Vocês sabem que até para nós cumprirmos os mandamentos, amar a Deus de todo o coração, precisamos estar dentro do processo de santificação. Isso é, o Espírito Santo revela em nós a capacidade de amar a Deus todo o coração, alma e mente, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Na nossa carne, dificilmente. Eu pregava, esses dias eu falava que a nossa carne, ela tem outra visão. Se nós não sermos guiados pelo poder do Espírito Santo, a visão da nossa carne é diferente. Às vezes nós queremos matar as pessoas. Alguém já matou alguém aqui? Seja sincero, irmãos. Somos santos, amém, irmãos? Alguém já matou aqui alguém? Eu já matei. Às vezes nós matamos as pessoas. Não estou falando de matar, de tirar a vida. Estou falando da gente matar na mente. Eu conheci um cara uma vez que chegou para mim e fez essa pergunta para mim. Eu estava fazendo célula com ele. Ele chegou, pastor. Teve um cara que paquerou a minha esposa.
E eu briguei com ele, só que ele falou que vai me matar. Matar mesmo, fisicamente. Mas pastor, o que que tu acha? Acho que eu vou ter que matar ele primeiro antes dele me matar. O que que tu acha, pastor? Olha que pergunta que faz para o pastor. Imagina se eu falasse, vai matar, o cara ia matar aquele outro cara e depois ia chegar a dizer que o pastor que me mandou matar. Eu estaria preso, nem estaria aqui hoje nessa campanha. Irmãos, eu tremi na base naquele dia. Não sabia que responder àquele cara. Passou uma semana, eu comecei a orar. Falei, Senhor, me dá sabedoria para eu responder a esse homem. Quando nós temos intimidade com Deus em oração, Deus revela a sua vontade. A santificação está dentro desse processo. E Deus me falou comigo. Na outra semana eu me encontrei com esse cara. A gente estava fazendo a célula. Nos encontramos na outra semana. Quando eu cheguei lá, eu falei, lembra que tu me perguntou o que eu acho se você podia matar outro cara? Eu falei, vai tirar a vida daquele petado, mata aquele infeliz. O cara abriu os olhos. Pastor? Eu falei, mata aquele infeliz. Ele é infeliz mesmo, mata ele. Eu falei o seguinte, se você matar ele, se ele não tiver ninguém da família para se vingar, você está de boa. Deixa eu te contar um negócio. Deus vai te cobrar a morte dele. Aí o cara é que quis desconversar naquele momento. Só que Deus foi tão bom, porque naquela mesma semana, aquele homem que estava com tretas com aquele cara, ele saiu e foi morar em Nordeste até hoje, mas nunca se encontraram. Mas imagina que sinuca esse cara coloca o pastor. Mas quando nós estamos na intimidade com Deus, Deus sempre vai revelar o que nós temos que falar e na hora certa. Amém, igreja? Deus sempre vai revelar o que temos que falar. Então nós temos esses valores. Então, para eu amar o meu próximo, eu preciso disso. Não só isso, nesses nossos valores de santidade, Ele produz em nós o caráter de Cristo. Porque a santidade na vida do crente é mais compreendida, também podemos dizer, como uma semelhança a Cristo. Uma semelhança a Cristo. Ele não é só o nosso Redentor, mas também Cristo é o nosso modelo, onde nós precisamos seguir. Mesma coisa as mulheres, quando fazem bolo, eu não sei fazer comida. Eu sou bom, uma comida melhor que eu sei fazer. É uma comida que você esquenta a água, depois joga macarrão e joga um negócio, chamado miojo. Eu sou bom nisso. Quando você vai fazer um bolo, você tem uma forma, porque você vai querer que o bolo saia de acordo com aquele padrão da forma. Nosso andar tem um modelo. Esse modelo é a pessoa de Jesus Cristo. É nele que nós temos que se completar. É isso que a santificação nos leva. É isso que a santificação nos leva à semelhança a Cristo. Nós fomos comissionados nesses valores para restaurar a imagem de Cristo. Fomos comissionados a isso, falar ao mundo lá fora sobre essa imagem de Cristo. Como diz os Levíticos 11:14, sejam santos, porque eu sou santo. Ele é santo. As pessoas têm que ver a diferença quando olharem para você, que aqui tem um crente, aqui tem um santo, aqui tem uma semelhança de Cristo. Pelas atitudes. É aquilo que nós falamos, vestimos. As pessoas têm que ver. A santificação é esse processo. Para que possamos testemunhar. Eu falava com o pastor Sandro ali, uma das coisas mais importantes que fomos dados. Tudo que nós fazemos, irmãos, não podemos perder o foco. Quando Jesus diz que todo o poder me foi dado. Vão, ide pregar o Evangelho. Tudo
que nós fazemos, às vezes nós fazemos tanta coisa no ministério, na igreja, isso é para nós, mas o que fomos mandados para fazer é ir e pregar o evangelho. Fazer discípulos. É disso que um dia vamos parar perante o Senhor, vamos ser julgados ou galardoados por causa disso. E nós estamos nessa comissão. Jesus, ele já faz a própria procuração, porque ele diz que todo o poder me foi dado. Mateus 28, todo o poder me foi dado. Vão, idem. Então não vamos na nossa autoridade, vamos na autoridade dele. Vamos testemunhar através da autoridade dele. Eu chego lá, eu digo, deixa eu te falar, Jesus que me mandou diz que te ama. E hoje o evangelho, pastor, é diferente. Porque não é só falar que Jesus ama. Até o bêbado que está passando ali sabe que Jesus ama. A diferença é eu tenho que demonstrar o amor. Eu tenho que pregar o amor de Jesus demonstrando o amor. Isso faz diferença. Porque não sabe, até o capeta sabe que Deus ama. Mas se eu demonstro o amor, eu faço diferença. Eu faço totalmente uma coisa diferente. Não importa, não depende da minha classe social, se você é preto, branco, mulato, o que seja, não importa disso. Se nós queremos conhecer esse Cristo, temos que ter esse coração de servo. Coração de servo. A Bíblia diz que Jesus se humilhou. O que me chama a atenção, Jesus se humilhou. No tempo certo, o Pai o exaltou. A grande diferença é que muitas das vezes as pessoas querem se exaltar. Quem tem que nos exaltar não somos nós mesmos, é Deus que tem que nos exaltar. Não somos nós mesmos. As pessoas acabam se orgulhando por eles mesmos, se enchendo de si mesmos, por eles mesmos. Não, Jesus quando se humilhou, deixou tudo, quem o exaltou é o Pai. É o Pai. É o mesmo Pai. E isso tudo está dentro do mesmo processo de santificação. Ser cristão hoje tem que ser uma coisa totalmente diferente. Sabe, a grande diferença com os antigos cristãos, a primeira igreja, eles buscavam a santificação sem se importar em nada, apesar das perseguições que eles sofriam, eles estavam nem aí, eles não tinham nada, eles estavam só preocupados em viver uma vida de santificação, uma vida santa perante o Senhor. Hoje, incrível que pareça, não sei se aqui em Ceilândia, a expansão do setor O acontece. Lá em Brasília, às vezes, a pessoa que você ainda vai levar em casa do seu carro, e ainda, às vezes, diz que eu não posso ir hoje, ainda te enche o saco. E que eu sei que aqui é outra parte do mundo. Vocês estão mais perto do céu. Lá é um pouco mais perto do inferno. Mas as coisas que acontecem daquele outro lado, é da pesada. Aqui estão mais perto do céu. Irmãos, precisamos viver e buscar uma vida de santidade. A Bíblia diz que sem a qual ninguém verá o Senhor. Um dia eu creio que todos nós estaremos lá naquele dia. Sabe, a pior coisa é quando você chegar lá, nós chegarmos lá, e Deus dizer que não isso. Para que isso não aconteça, nós temos oportunidade hoje de buscar a santidade ao Senhor. Temos essa oportunidade, temos esse privilégio hoje. Esses primeiros discípulos, essa primeira igreja, eles estavam nem aí, eles pregavam até morrer. Pregavam até morrer. A santificação, ele transforma a vida da pessoa. Transforma. A pessoa é transformada pela santificação. Deixa eu te contar uma coisa. A pessoa pode ir na igreja, pode ler a Bíblia, pode ser dizimista, pode participar de todos os ministérios. Mas quando ainda não experimentou a inteira santificação, a santificação, não adianta, porque não verá o Senhor. Não verá o Senhor. Porque a Bíblia nos diz. Eu posso ser um dizimista aqui. Trago o melhor dízimo, ou que seja, não importa. Que não falta nenhum ministério, estou em todos os ministérios. Ministério de dança, estou lá. Ministério de louvor, estou lá. Em todos os ministérios. Mas se eu não for santificado,
Se o Espírito Santo não fazer essa obra em mim, não verei o Senhor. Hoje, eu quero dizer para a igreja, o Espírito Santo do Senhor está aqui para fazer essa obra nas nossas vidas. Ele se faz presente aqui neste lugar todos os dias. E Ele quer trabalhar nos nossos corações. Quando não experimentamos a santificação, isso é um risco. A santificação é ter, como eu falei, o caráter de Cristo. E para identificar o caráter de Cristo, os frutos tem que nos seguir. O fruto de Espírito tem que nos seguir. Amor. Eu escutava o pastor Sandro pregando naquele dia. Trabalhar com o irmão, com amor. Só com amor. Os frutos vão demonstrar que há uma inteira santificação na minha vida. Se eu não tenho amor, sou impaciente, alguma coisa ainda está faltando em mim. Essa virtude deve estar em nossas vidas todos os dias. Como líder, o que você vive aqui na igreja tem que viver na sua casa. Porque a pessoa que é santo na igreja é demônio em casa. Alguém falou para mim, uma jovem um dia veio confessar para mim, a pastora, e disse: pastor, o que a minha mãe faz na igreja, para vocês veem, parece que é tudo bonitinho, mas a minha mãe lá em casa é uma capeta, só fala palavrão. Uma jovem falou para a gente. Eu preciso ser o que eu sou em qualquer lugar. A nossa vida não é como um casaco que tem que usar, tirar, não. Eu preciso ser em todo lugar, em todo espaço, homem e mulher de Deus santificado, cheio do Espírito Santo, de amor de Deus no meu coração. Não importa o lugar. Como eu falei, eu posso aqui fingir para vocês, mas não posso fingir para Deus. É na escola, é no trabalho, em qualquer lugar eu preciso ser eu mesmo. Estou quase terminando. E não ser santo na igreja, como eu falei, ser um demônio em casa. A transformação é do coração, não é pela sua aparência, tem que ser de coração. Somos um corpo que buscamos, e esse corpo, nós somos essa igreja, e muitas das vezes eu vejo um problema sério na própria igreja, porque nós somos um corpo, amém, igreja? Cada um faz parte do membro desse corpo, todos nós temos uma função. Deixa eu te contar uma coisa, se eu cortar essa minha mão e deixar lá, vai ter vida na mão? Não. Às vezes eu falo, não, eu busco o Senhor na minha casa, eu sozinho. Não, irmãos, somos um corpo, precisamos trabalhar como um corpo. Se a minha mão está machucada, o corpo inteiro vai para o hospital. Se eu preciso, o corpo inteiro faz a mesma coisa, porque nós somos o corpo de Cristo. E também, se você atrasa como corpo de Cristo, buscar dentro desse processo de santificação, você atrasa o corpo inteiro. Você atrasa o corpo inteiro. Se você é um membro deste corpo, exemplo, você é o pé, e você atrasa o processo, você atrasa o corpo inteiro. Nós somos esse corpo que precisamos buscar. Não podemos deixar ninguém caminhar sozinho. Não podemos deixar. Porque é ruim andar sozinho. É muito ruim. Todos nós dependemos um ao outro. Por isso que a própria palavra ele diz que orai uns aos outros. Porque a necessidade de uns aos outros em tudo. No momento que eu estou fraco, alguém vai estar lá, vai dizer que vamos uns aos outros, para que possamos dar continuidade e caminhar. Por isso, que as nossas igrejas hoje, trabalhamos em discipulado, por causa disso. Para que ninguém fique atrás, nesse processo. Na vida, nós só vamos dar o que nós temos, mas também nós podemos perder o que nós retemos. Dar o que nós temos, mas também podemos perder quando nós retemos. Quando
mais eu penso no outro. Porque muitas das vezes, quando eu chego aqui na igreja, eu não chego aqui pensando em mim. Eu chego aqui na igreja com uma outra visão. Sim, para dar, adorar, mas também para cuidar dos outros. Como a própria palavra diz, cuidai uns aos outros. O pastor estava falando aqui no começo. Às vezes o pastor lutando para que todo o corpo ande junto nesse processo de santificação. Às vezes pessoas, eu fico indignado, às vezes pessoas postam tudo, pastor, mas não postam as coisas da sua igreja. Postam de estar pastores da internet. Pastor da internet não te conhece. Aquele que senta naquela câmera bonitinha lá, coloca um vídeo de 30 segundos, 30 minutos lá, palavras de só motivação, mas no momento, quem te tira os seus carapatos são os seus líderes, os seus pastores. Porque todos nós estamos no processo de santificação. Eu fico indignado, há pessoas, há uns encapetados lá perto do inferno. Não consegue postar nada. Mas pega palavras de pastores que acham aí na internet. Se somos um corpo, precisamos trabalhar na mesma visão, porque todos nós estamos nesse processo de santificação. Como é que está a tua intimidade com Deus hoje? Eu sei, pastor, que podia chegar aqui ter a melhor campanha. Esses dias nós estávamos fazendo uma campanha, nós começamos uma campanha, na verdade, foi no ano passado, sobre tirando as máscaras, removendo as máscaras. Umas amigas nossas, pastores, amigos nossos, viram aquilo ali e gostaram. Eu tinha escrevi todo o material sobre isso. Eles falaram, não, eu quero que vocês vão pregar lá na nossa igreja. Eu fui lá na primeira semana, são 7 semanas, preguei na primeira semana, e a minha esposa ontem terminou a última campanha. Mas são uma dessas campanhas que quando você começa com 40 pessoas, termina com 10 pessoas. É a verdade. Confronta. Quando a gente fala sobre isso que estamos falando aqui hoje, às vezes até pode machucar, mas isso cura. Essa tem que ser a nossa busca. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está aqui neste lugar. E Ele já começou a fazer essa obra em nós. Ele já começou a fazer essa obra nos nossos corações. A visão de hoje, como igreja, precisamos receber essa bênção, essa manifestação. Nós viemos aqui para ofertar um culto a Deus, ajudar um ao outro no crescimento do processo de santificação, através do poder da pessoa do Espírito Santo que está aqui neste lugar. É melhor a igreja continuar vivendo e falando a verdade, de que ser uma igreja rouba-rouba. Porque um dia estaremos lá. Eu não sei como é que vai ser lá no céu, pastor. Eu não sei, mas eu tenho certeza que primeiro churrasco vai ter no céu. Porque a Bíblia diz que Jesus, quando ressuscitou, Ele comeu peixe, aquele corpo glorificado, aquele corpo que nós vamos ter também. Então eu acredito que vai ter churrasco no céu. Vai ter a picanha lá no céu. Deixa eu te contar um negócio. Se você não vai no céu, você vai ser o carvão. Porque você vai no inferno para fazer a nossa picanha no céu. Sinto que o Espírito Santo está aqui neste lugar. Eu sinto que Ele está sondando os nossos corações neste lugar. Se nós estamos durante toda essa semana falando disso, é porque Deus Ele quer tirar tudo que atrapalha nesse nosso processo de crescimento. E Ele quer fazer a sua obra hoje aqui neste lugar. Não só tocando em nós, mas transformando
o nosso caráter. Nós temos que ser semelhança de Cristo. Quando eu estiver no trabalho, em qualquer lugar onde está, as pessoas devem ver dizer que sim, esse é cristão. Pela minha atitude. Eu termino dizendo, se as pessoas se juntam para falar palavrão, se as pessoas se juntam em você para falar coisas que não edificam, é que você não está dando um bom exemplo. Mas se as pessoas têm medo de falar isso perto de você, é porque estão vendo em você a pessoa de Cristo, a semelhança de Cristo em você. Isso só acontece quando nós estamos dentro desse processo, onde o Espírito Santo faz essa obra nas nossas vidas. O pecado está aí, mas o Espírito Santo está aqui hoje para tirar o pecado e demonstrar a grandeza do amor de Deus. Vamos ficar de pé.